I had this experience following the delivery of my second child. Eu tive uma experiência de EQM após o parto do meu segundo bebê. 3 semanas depois de ter dado à luz, eu tive uma grave hemorragia e fui levada para o hospital. A minha pressão arterial estava em 5. No dia seguinte, entrei na sala de cirurgia para uma curetagem, mas acabei tendo uma outra hemorragia e precisei fazer uma esterectomia de emergência. Meu coração parou de bater por 45 segundos. O eletrocardiograma nivelou e minha pressão arterial caiu para 2,3. Durante este procedimento, eu experimentei o momento mais lindo da minha vida. Eu me encontrei fora do corpo. O meu verdadeiro eu estava no teto. Eu tinha uma visão panorâmica de 360 graus. Eu podia ver em todos os lugares e todos os lados de uma vez. Mais que qualquer coisa, eu tive um incrível sentimento de que eu existia além do meu corpo. Pela primeira vez na vida eu entendi que eu não era só um corpo. Na realidade, eu era habitante deste corpo. Aí eu ouvi o médico e a equipe de enfermagem muito agitados. O cirurgião estava pedindo sacos de sangue, uma enfermeira estava correndo para pegar uma bolsa de sangue, depois mais uma e mais uma. Mais tarde descobri, eu tinha usado o banco de sangue do hospital. Certo momento um cirurgião disse, ela está morrendo em minhas mãos. Antes disso, eu tive tempo para olhar para mim mesma. Eu estava deitada na mesa de operação, com tubos em todos os lugares. Eu não estava apenas pálida, eu estava como um cadáver. Eu falei para mim mesma, como você é feia, menina. Mas não importava, aquele corpo era como a concha de um caracol. O meu corpo simplesmente não era eu. Eu lembrei do meu marido e do meu sogro. Eles tinham me falado que eu estava a caminho da sala de operação. Meu marido também disse, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Ficaremos te aguardando na sala de espera. Eu pensei neles e instantaneamente eu estava na sala de espera. Tive consciência de estar atravessando as paredes sem nenhuma apreensão. Não havia tempo para estranhar nada, as coisas simplesmente aconteciam. Lá na sala de espera, eu vi meu marido e meu sogro. Ambos estavam andando de um lado para o outro. Eu percebi que eu conseguia vê-los, mas eles não conseguiam me ver. Eu fiquei acenando para eles. Eu tentei ser vista por eles de todas as maneiras, mas foi em vão. Devo admitir que senti uma espécie de desespero. O desespero de tentar falar. Não se preocupem. Estou aqui, sem conseguir ser vista e compreendida. Depois eu pensei, como é terrível para pessoas que estão realmente mortas, e estão mais vivas do que nunca. Sentir que aqueles ao seu redor os consideram mortas. Obviamente não estou aqui para convencer ninguém. Estou aqui apenas para compartilhar minha experiência. Depois eu pensei, como alguém poderia entender que eu tinha atravessado as paredes? Eu tive uma educação simples, a escola não ensina isso. Você precisa se interessar por espiritualidade para entender essas experiências. Naquela sala de espera, acredite ou não, não havia bancos nem cadeiras. Meu marido confirmou isso para mim depois. Eu tinha a habilidade de ser eu e ser os outros também. Eu estava, por assim dizer, no coração do meu marido. Não em seu coração físico, mas eu sabia como era ser ele e o que ele estava pensando. Da mesma maneira eu senti pelo meu sogro. Depois que eu tentei confortar meu sogro, eu disse ao meu marido, você não estava muito preocupado, estava? Afinal eu estava indo fazer uma curetagem. Ele não tinha medo, mas meu sogro era mais velho e estava mais preocupado. Então eu queria tranquilizá-lo e coloquei minha mão em seu ombro, mas minha mão passou direto pelo seu corpo. Eu perguntei a mim mesma, o que está acontecendo comigo? Eu não entendia. Depois eu me encontrei em um abismo de escuridão e silêncio, e tive a impressão de estar em um absoluto vazio. Acho que durou uma fração de segundo, não tenho certeza porque o tempo não existia nessa experiência. Então eu estava ciente de que eu estava morta, e eu disse a mim mesma, é isso, minha menina. Você está morta. Mas eu não estava morta, eu estava mais viva que nunca,
e era 1000 vezes mais inteligente do que sou agora. Eu me lembrei de uma coisa que me ensinaram na escola dominical da Igreja Católica quando eu era pequena. Eles nos falavam que viveríamos até o fim dos tempos, até a ressurreição final. Mas nessa dimensão, qual é o fim dos tempos? 1000 anos? 10.000 anos? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? O tempo não fazia mais sentido. Então acho que fiquei um pouco ansiosa, mas felizmente à distância eu vi um alfinete de luz. Vamos imaginar estando em um preto absoluto, como em uma noite completamente escura, e de repente aparece uma estrela. Eu não estava mais sozinha no mundo. E então, eu fui sugada com toda velocidade para aquela luz. Eu lembro que eu ouvi uns barulhos zumbindo. Eu conseguia ver luzes muito brilhantes. Tudo sumiu. Depois eu senti algumas presenças ao meu redor. Eu não podia ver os rostos, mas eu sabia que eles estavam ali. A luz tornou-se em todo o horizonte e eu fui para a luz. Posso garantir que este foi o momento mais lindo da minha vida. Eu tenho certeza, porque não era só luz, era amor. Era o amor que não fazemos ideia aqui na Terra. O amor que nos enche a alma, que restaura a alma. Esta luz não estava me cegando. Eu estava voltando para casa, eu estava na minha terra natal. Eu era amor, eu era vida. Eu entendi o significado das palavras "eu sou", porque sendo eu estava me tornando em tudo. Eu não sei como explicar, eu era tudo e tudo estava em mim. Eu tinha consciência de ser uma, e ser tudo ao mesmo tempo. Foi algo extraordinário. E esse amor, eu nunca encontrei nada parecido na Terra. Embora eu tivesse muita sorte, eu tive pais amorosos, eu tenho um marido que me ama, eu tenho filhos e netos que me amam. Mas nenhum amor poderia ser comparado com o amor que estava lá esperando por mim. Então eu me encontrei em um belo jardim. Você pode encontrar um jardim na Terra também, mas lá, quando eu olhava para uma folha de grama, eu via luz. Eu via as moléculas de vida, eu vi tons pastel que nós não temos aqui na Terra. Eu sentei próximo a um córrego, e a água era de luz. Eu não posso explicar isso. Os sons se tornaram cores e vice-versa, e eu sentia que eu não era mais importante que uma nota musical, uma folha de grama ou uma gota d'água. Eu simplesmente me tornei a vida em si mesma. Nós fazemos o oposto do que deveríamos estar fazendo quando perdemos um ente querido. Sentimos desespero. Achamos que provavelmente nunca mais os veremos. Se soubéssemos que eles estão vivos e acabaram de voltar para o outro lado da vida, se soubéssemos que eles estão de fato a caminho de uma vida com V maiúsculo, a vida não acaba aqui. Então eu me lembro de ver seres que eu nunca vi na Terra, mas eu os reconheci. Eu vi um ser que veio em minha direção. É claro que meu coração pulou. Era meu irmão. Meus pais perderam um bebê de 7 meses quando eu tinha 11 anos. De certa forma eu era sua mãezinha. Foi terrível para mim, e lá estava ele. Ele era um adolescente irradiando luz. Claro, você pode perguntar, mas como você pode ter certeza que este era seu irmão? Há uma grande diferença entre um bebê e um adolescente. Então eu respondo que não tenho que provar nada para ninguém. Eu o reconheci. Eu sei. Isso basta. Mesmo se o mundo inteiro estivesse contra mim, tenho certeza que eu não me importaria. Eu acho que foi um reconhecimento de almas, não há outra maneira de explicar. Eu o abracei. Seus braços eram sólidos assim como os meus. Na sala de espera do meu hospital, minha mão atravessou o ombro do meu sogro. Eu acho que isso aconteceu porque nós não estávamos na mesma dimensão. Eu estava como meu irmão. Sua realidade também era a minha realidade. Eu perguntei ao meu irmão se mamãe e papai poderiam vê-lo, eles ficariam felizes. Não falamos em palavras, era uma comunhão direta, estava além das palavras. Eu era ele, e ele era eu. Tudo que ele me disse eu não posso dizer o contrário. É claro que ele me disse que ele sempre nos guiou, sempre nos amou, e eu fiquei extremamente emocionada. Eu entendi que seu amor estava muito além do amor humano. Ele nos amava por quem éramos. Isso era tudo. Eu vi o irmão do meu marido também.
Meu marido, aos 14 anos, tinha perdido um irmão de 25 anos. Ele se afogou. Isso foi uma tragédia na vida da família do meu marido. Ele estava lá também, e estava me esperando. Eu não consigo me expressar como eu gostaria, mas parecia que era o universo inteiro que estava vindo em minha direção na forma de um ser que não se identificou, mas meu coração sabia quem ele era. Ele me perguntou como eu amei, o que eu fiz pelos outros. E ao mesmo tempo eu via milhares de mãos levantadas para o céu suplicando. Eu sabia que era a humanidade. Toda a humanidade estava sofrendo pelo que eu fiz por eles. Obviamente eu não era uma pessoa cruel, mas eu não tinha oferecido todo o meu potencial. Se me perguntarem o que essa pergunta significa para mim, agora eu diria: você se amou? Como você deixou a vida crescer em você mesma? Na presença daquele ser que eu estava, mostrei minha vida inteira. Eu pude rever minha vida com as coisas boas e com as coisas ruins. Quando eu tinha feito algo bom, eu estava no coração da pessoa a quem fiz o bem, e eu estava recebendo o que eu tinha dado, e é claro, ao contrário também. O surpreendente foi que, ao mesmo tempo, era como se a outra parte de mim fosse incapaz de fazer julgamentos, mas de apenas avaliar minha vida em relação ao que não deveria ter acontecido, se eu fui amorosa e sábia. E eu entendi lá que o amor significa retidão e também justiça. Era uma retidão não punitiva. Era para nos ajudar a ser quem realmente somos. Eu também vi o futuro. Eu pude ver minhas crianças crescendo. Eu estava muito orgulhosa delas. Em um certo momento me foi mostrado o futuro da minha vida. Eu vi os pais do meu marido, e os meus avós que tinham mais ou menos a mesma idade. Eu pude ver que todos os três morreriam em um intervalo muito curto de tempo, 3 semanas de diferença. E foi exatamente assim. Em 27 de janeiro de 1981, meu sogro faleceu. 3 semanas depois, no mesmo dia, na mesma terça-feira, minha avó morreu, e no final do ano foi minha sogra. E então eu vi. Mas quando eu digo "e então", não é bem assim. Tudo lá acontecia de uma vez. Mas aqui as palavras são impotentes para explicar. Eu vi a evolução da Terra, eu vi os gigantes que andaram na Terra, eu tinha um monte de informações sobre Atlântida, mas essas informações sumiram. Eu só sei que eu tinha bastante informações sobre a criação da Terra. Me falaram sobre Atlantis. Falaram que a vida estava em toda parte no universo. Me disseram que nossa Terra não é um planeta sagrado. Eu entendia tudo lá naquela dimensão. Mas aqui, eu não entendia mais o que isso significava. Depois eu tive que redescobrir isso por mim mesma. Digamos-se que a Terra está no processo de se tornar um planeta sagrado. Me disseram que Deus é a força, movimento e vida, e que tudo que está em unidade é bom. Me disseram que Cristo, Buda e Muhammad estavam trabalhando juntos nos planos mais sutis para regenerar a Terra. Me disseram que quando eu morrer, eles não vão me perguntar qual raça, que religião ou que tradição eu pertenci. Apenas a qualidade de ser, de um indivíduo que é importante. Então me foi mostrado o futuro da humanidade. Me disseram que em 1968 tivemos uma grande tecnologia, mas que infelizmente a consciência de irmandade não acompanhou essa tecnologia. Então, eles me mostraram todas as coisas que podem acontecer se nós não mudarmos. Para mim a palavra "se" é crucial. É crucial porque é sobre nossa liberdade. De certa forma, não é algo que tenha que acontecer, mas se não mudarmos, essas coisas podem acontecer. Me mostraram o desemprego que iria se espalhar por todo o mundo, me disseram sobre uma praga que devastaria o mundo inteiro. Claro, algumas pessoas me perguntam, mas Nicole, isso já faz algum tempo. Você acha que é o Covid? Não existe um nome, eu não vou afirmar nada. Eles me falaram sobre os tsunamis e terremotos. Eu vi que nossa Terra experimentará grandes convulsões. Sobretudo, a coisa que mais me afetou foi ver que a violência estava aumentando. Eu sei que estamos em uma encruzilhada neste momento.
Todas essas calamidades poderiam ser evitadas se nós trabalhássemos o amor dentro de nós. Foi muito simples. Eu vejo minha experiência no coração de cada religião, mas ao mesmo tempo estava além da religião e além das instituições. Me falaram sobre Jesus. Eu não tenho a pretensão de entender tudo o que ele representava, mas ele estava muito além de todas as religiões. Cristo representou a plenitude de Deus em cada ser humano. Eu chorei quando entendi, porque eu entendi que cada um de nós temos um pedacinho de Cristo em nossos corações e somos solicitados a fazer ele viver em nós. É isso. Na medida em que somos capazes de crescer em amor e sabedoria, nós não precisamos causar mais calamidades assim. Eu me encontrei em uma cidade de ouro, de luz e de pedras preciosas. Foi lindo! Eu vi minha vida novamente lá. Me mostraram alguns detalhes. Me perguntaram se eu queria ficar do outro lado ou se eu queria voltar. Pode parecer monstruoso para algumas pessoas, mas tudo o que eu queria era ficar do outro lado, mesmo eu tendo marido e filhos. Eu senti que não ficaria separada deles, que eles estariam dentro de mim do outro lado também. Mas quando eu pensei sobre isso, eu voltei um pouco para minha consciência humana. Bem, eu não queria que meus filhos ficassem órfãos, eu não queria eles sofrendo, e eu não queria que eles tivessem outra mãe além de mim. Eu queria que meu marido fosse feliz, mas com certeza, não nos braços de uma outra mulher. Então eles me disseram que eu teria que voltar e esquecer um monte de coisas. E eu, maliciosamente pensei, tenho certeza de que vou lembrar. Mas quando eu acordei, eu só consegui lembrar de pedaços do que me foi mostrado. Havia uma parede de pedras preciosas e eu fui convidada para ser uma das pedras daquela parede. Obviamente, eu sei que isso foi simbólico. Eu também vi um ser vindo até mim. Eu queria me misturar nele. Eu nem sei se era um homem ou uma mulher. Ele parecia liberar ambas as energias ao mesmo tempo. E também ao mesmo tempo eu entendi que este ser era eu, mas era eu no final dos tempos. Eu percebi, e preciso dizer, se você soubesse o quão bonito nós somos do outro lado, nós devemos dizer às crianças, em vez de falar sobre o pecado mortal, devemos dizer, segure a sua estrela. Não se esqueça de quem você é. Nos planos mais elevados de seu ser você é lindo. Você tem força para suportar tudo. Você tem força para passar até mesmo as mais difíceis das provações. Você tem força dentro de você. E assim, ao mesmo tempo isso era bastante humilhante, porque eu pude ver a distância que eu ainda tinha que caminhar na Terra para ser quem eu já sou no outro plano. De certa forma é muito difícil de explicar. É muito difícil. Eu não me lembro de quando saí do meu corpo, mas eu me lembro de voltar para o meu corpo passando pela minha cabeça. Não é poético o que vou dizer, mas parecia que eu estava sendo enfiada em uma meia, lá do outro lado. Para mim foi uma tragédia na existência. Do outro lado eu era tudo ao mesmo tempo, e então eu voltei como se estivesse em um caixão, e aquela sensação de ser tudo desapareceu. Os médicos tiveram que me dar um tapa para me acordar, e quando eu acordei tinha um pedaço de uma música muito bonita nos meus ouvidos. Tão bonita que faria você chorar de tão incrível. Eu ainda estou procurando essa música na música clássica ou na música sacra, mas a procura é em vão. Eu voltei com a sensação de ter trazido de volta um instante da eternidade. É o mínimo comparado a tudo o que eu experimentei. Eu só trouxe de volta pedaços. É muito frustrante, porque por trás daquela música havia plenitude. Havia um sentimento de ser um com a vida, com o universo. Mas eu agradeço a vida que me permitiu viver essa experiência. Tudo mudou. Se eu pudesse resumir em 2 palavras, eu diria que são ter e ser. Antes, quando eu não sabia que eu era como todo mundo, eu estava preocupada em ter. Eu não sou uma pessoa muito materialista. Acho que sempre estive aberta à espiritualidade, mesmo quando eu era mais jovem. Mas eu nunca tinha tido uma experiência. Um psicoterapeuta alemão chamado Karl Fried escreveu: o ter é o trabalho do ego.
é a inteligência e a vontade, quando elas são distorcidas. O ego quer ser reconhecido o tempo todo, e é uma ilusão dada pela vida. Eu diria que antes eu estava bem no meio deles, e depois de ter vivido essa experiência, sei que todos os problemas humanos são ilusões que passam. Somos muito mais que isso. Então, eu conheci a plenitude, a liberdade total, que para mim é o verdadeiro sentido da vida. Assim, esta experiência me deu um profundo desejo de buscar a verdade. Quero buscar a justiça verdadeira, a que leva à plenitude. Eu sei que o único caminho para chegar lá é o amor. Muitas vezes, quando temos medo da morte, é porque temos medo de não mais existir. Eu tenho certeza que só existe vida, e que quando eu fechar meus 2 olhos, a vida vai continuar. Eu sei disso, sem qualquer dúvida. Por outro lado, como todo mundo, eu sou apenas uma humana. Claro que tenho medo do sofrimento que pode acontecer antes da morte, como ter uma demência ou coisas assim. Mas eu não tenho mais medo da morte porque é justamente aqui que a vida tem toda a sua importância. Quando você sabe que você não morre, a vida se torna preciosa. Life becomes precious. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal. Deixa a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo ou de como podemos melhorar. Muito obrigada por assistir até aqui.